Olá empresária, olá empresário, meu nome é Christian. Infelizmente, ainda é frequente nas lojas ou até mesmo nas empresas o sentimento que as reuniões são um desperdício de tempo. Bom, isso até pode ser verdade quando esses encontros são realizados sem um planejamento. E o que é normal, sem foco. Quem nunca participou de reuniões assim, né? Do contrário, é uma ótima oportunidade para a equipe se encontrar, para trocar informações, fornecer insights e também para solucionar possíveis problemas e também inúmeros outros motivos. Então, no vídeo de hoje eu vou falar sobre a importância de se fazer reuniões, como fazer uma reunião produtiva, ideias de pauta e também sobre ponto de partida, reunião semanal e a reunião mensal de resultados. Oferecer um atendimento superior ao cliente está se tornando mais e mais essencial para a sobrevivência e o crescimento de qualquer negócio. E pode parecer que não, mas conduzir reuniões regularmente se tornou mais necessário do que nunca. As metas são estabelecidas, as equipes se engajam no cumprimento do planejado e às vezes as conquistas começam a chegar. Então a reunião semanal, a reunião mensal de resultados e até mesmo um ponto de partida, esses tipos de reuniões eu vou explicar mais para frente, é um momento ideal para você comemorar essas pequenas vitórias com a sua equipe e também uma oportunidade para você melhorar aspectos que não estejam saindo da maneira correta. E às vezes por você não fazer reunião, você perde essas oportunidades. Então você, empresário, gerente, também deve ser incansável ao perseguir o objetivo de criar e manter um ambiente na loja que encante os clientes e que também encante a sua equipe. É o clima. Isso deve ser muito bem trabalhado. E não se engane, pois o seu cliente ele também percebe aquele clima pesado, tenso, e muitas vezes você não tem uma rotina de reunir todos da sua equipe para conversar sobre isso e entender o que está acontecendo para que esse clima continue. O clima, claro, é um dos exemplos. São vários outros assuntos que você pode discutir com a sua equipe. Então, as reuniões são muito importantes para a comunicação, que é uma das maiores falhas das empresas, e também para o relacionamento da equipe. É nela que você tem a oportunidade de conversar melhor os assuntos de interesse em comum. São atividades nas quais cada um deve trazer o seu ponto de vista e a sua maneira de buscar a solução. As reuniões devem fazer parte da dinâmica do seu negócio, visando o bom desempenho de toda a equipe em prol dos ideais da sua empresa. Elas não devem acontecer por tradição ou porque somos obrigados a fazer. Para obter bons resultados, elas precisam ter foco, objetivo claro e atender às prioridades. Elas também não podem se tornar uma perda de tempo para a loja, muito menos para a equipe, que perde na produtividade e também começa a se desmotivar. A reunião sendo bem feita é capaz de fortalecer mais a equipe e, consequentemente, a sua empresa. O segredo para transformar reuniões ruins em reuniões produtivas é a maneira pela qual é a reunião conduzida. Ou seja, você é o grande responsável por isso tudo. Uma reunião indefinida, sem controle, nunca funciona. Exagerando, é quase como se fosse uma sociedade sem regras e sem leis. As pessoas que trabalham no varejo ou em outros segmentos com frequência têm diferentes pontos de vista sobre o funcionamento da estrutura de vendas ou de outros pontos do seu negócio. Elas também possuem uma visão que podemos dizer limitada do negócio, o que é muito normal, porque é cada um no seu quadrado, né? Mas reuniões ajudam muito a melhorar isso, pois é uma excelente oportunidade para compartilhar uma perspectiva mais ampla das operações da loja e de aumentar muito aquele senso de pertencimento que é tão importante. E se não bastasse esses diferentes pontos de vista para coordenar, pense também sobre os variados tipos de personalidade que trabalham no seu negócio. Isso também pode fazer com que a condução de uma reunião eficaz seja muito difícil.
Mas e aí? Então, como fazer reuniões mais produtivas, hein? E antes de entrar no tema produtividade, vale dizer que isso pode ser usado em qualquer tipo de reunião. Mas aqui eu vou direcionar mais para as reuniões semanais, que nada mais é do que marcar uma conversa na semana com toda a sua equipe. Uma conversa que dure de 30 a 45 minutos, não mais do que isso. Pode ser, por exemplo, toda segunda-feira, pois daí é um dia que você pode falar como foi a semana passada e como vai ser essa semana, ou também pode ser qualquer outro dia da semana que fique melhor para você. E eu inicio falando então sobre as reuniões produtivas. Comece a reunião no horário. Isso é educação e exemplo. E eu faço questão de colocar isso, eu faço questão de falar desse tema, pois é o que mais acontece. Se não é aceitável que alguém da equipe se atrase, é também inaceitável que você se atrase. E não é só porque você é gestor, o proprietário, que você pode se atrasar. Muito pelo contrário, você tem que dar o exemplo. E pensar dessa forma pega muito mal para você. Isso vai fazendo você perder um pouco a admiração da equipe. Também é uma falta de respeito com quem chegou mais cedo, ou no horário. Porque lá no fundo, a mensagem que você quer passar, a mensagem que você passa é que não liga para o tempo deles. E como você já sabe, tempo é o ativo mais valioso. Determine o conteúdo. Existem vários tópicos que podem ser abordados em uma reunião. Você pode falar de um único tema, ou, o que é mais normal, falar de mais de um assunto por reunião. Mas não tente abordar muitos assuntos de uma só vez. Bom, reuniões com pautas longas demais normalmente não chegam ao fim. Aí seus pontos não são reforçados ou esclarecidos e decisões precipitadas podem ser tomadas. E aí você não considera todas as implicações que podem acontecer com essas decisões. Como eu disse, o tempo ideal de uma reunião é de aproximadamente 30 a 45 minutos. E você tem que calcular mais ou menos quanto tempo irá demorar cada pauta. Faça com que a equipe participe. Além das sessões de brainstorming, que eu falarei, vou explicar mais esse termo mais para frente, outra ótima maneira de obter a participação de seus vendedores nas reuniões. Você pode pedir voluntário ou escolher alguém da equipe para preparar e conduzir determinado tópico da reunião. Inicialmente, isso pode ser encarado, dependendo do vendedor, claro, como uma recompensa ou uma consequência negativa. Mas, se você fizer isso regularmente, vai se tornar uma rotina para eles. E aí, por exemplo, você pode pedir para um vendedor fazer uma apresentação de um produto X, como se vender esse produto, ou até mesmo como quebrar a objeção Y do cliente. Faça isso que as suas reuniões ficarão mais fortes, vai enriquecer muito o conteúdo das suas reuniões. Assuma o controle. É vital isso, é vital que você assuma o controle da reunião para conseguir seus objetivos. Então não perca de vista a objetividade, vamos falar assim. Se você deixar as pessoas se afastarem do assunto principal, você perderá um tempo valioso. Se é uma questão que propicia debates, vamos dizer, for levantada, tome nota para colocá-la na reunião da próxima semana. Uma excelente maneira de manter o controle é criar uma pauta e se manter nela. Se você planeja, por exemplo, anunciar que mudou algum tipo de regra, você tem que decidir antes da reunião o que é negociável e o que não é negociável. Se você deseja a opinião da sua equipe, você tem que planejar para permitir a opinião deles. Se você não quiser, não permita discussões, porque se você não estiver preparado, a equipe vai começar a mostrar todas as razões pelas quais a regra que você mudou no exemplo está errada e que não vai funcionar, tomando um tempo que você não contava da sua reunião. Indicadores. Traga para a reunião como estão os números no mês atual. Qual vendedor está com maior ticket médio, PA, percentual de alcance de meta.
É importante você mostrar para todos como está o desempenho da loja e deles também. Você, gestor, tem que deixar bem claro para que a equipe precisa fazer para atingir sua meta, falando o que eles precisam melhorar e o que eles têm que deixar de fazer. Muitas vezes na cabeça de um vendedor, ele acredita que está fazendo o melhor trabalho. Por isso você tem que falar de indicadores nas reuniões. E o que importa é que ele possa ver como está sendo o seu desenvolvimento em relação à meta, aos indicadores e também em relação aos demais companheiros. E você também tem que alinhar com eles o quanto que eles conseguirão melhorar aquele indicador que está fraco. Melhorar até a próxima reunião. E aí na próxima reunião, você levanta se houve ou não a melhora e pede a justificativa dos motivos para esse vendedor que você pediu isso. Isso vai forçar a sua equipe a entender melhor os pontos de sucesso e também de insucesso para aquele indicador e lutar para melhorá-lo. Porque com certeza esse vendedor não vai querer ficar toda a reunião justificando na frente de todo mundo os motivos dos indicadores baixos que ele está respondendo. Etapa Mostre-me. Um dos objetivos das reuniões é você apresentar novas informações para você não ter que ficar repetindo para todo mundo, ou seja, não dispersar tempo de ninguém. Se você não incorporar essa etapa de Mostre-me, você pode deparar com uma equipe que fica do início ao fim da reunião balançando a cabeça para demonstrar compreensão. Estou entendendo. Mas depois que a reunião termina, eles não entenderam nada. E você acaba tendo que explicar tudo de novo. Por isso que é importante você, no meio da reunião, em algum determinado tema, colocar essa etapa. Eles vão ter que mostrar para você que eles estão entendendo o que você está falando. Informe a pauta da reunião com antecedência. Você pode poupar tempo e se tornar a reunião mais produtiva se você comunicar os tópicos para a equipe, enviando a pauta da reunião para eles. Então os vendedores podem pensar a respeito e aí também fazer observações em relação ao assunto que você colocou. E aí você vai trazer uma discussão mais profunda. Bom, a pauta deve ser pensada dias antes da reunião e não em cima da hora. Uma regra que é importante e que se refere à pauta é nunca discutir um item que esteja fora dela. Se um assunto importante surgir na reunião, programe que ele seja abordado na pauta da reunião da próxima semana. Se for algo muito mais importante, importante mesmo, a reunião pode ser nos próximos dias ou até mesmo no próprio dia. Há várias razões para você não permitir discussão de um assunto que não esteja na pauta. Primeiro, se você permitir tal discussão, você vai estar abrindo uma exceção e também outros tópicos podem ser colocados. E aí você pode deixar a impressão para a sua equipe que você não tem o controle da situação. Em segundo lugar, você precisa manter o controle da reunião, senão ela não vai ser produtiva. Se você for ver, já existe assim muitos assuntos para serem conversados. Você pode falar de produto, vendas, promoções, bom, etc. E também, se você tentar responder algum comentário ou solicitação que chega assim ao acaso, você não terá tempo para preparar sua resposta. Eu já fui pego assim, hein? Você precisa pensar cuidadosamente sobre cada assunto. Senão você pode cometer um erro de julgamento. E isso também tem que deixar bem claro que não significa que a sua equipe não possa sugerir tópicos para discussão. Como parte da sua pauta, você pode pedir sugestões de assuntos para serem discutidos na próxima reunião. É muito importante você fazer com que eles saibam que as opiniões deles são importantes para você. Mas também você tem que dar um tempo para si, para pensar sobre como você e a empresa querem dedicar as respostas de certas questões. Então você precisa de tempo para elaborar essas respostas. Realize reuniões no máximo uma vez por semana. Você tem que estar
continuamente consolidando sua filosofia de trabalho, e o melhor modo é através de reuniões da loja. Mas tem que se tomar muito cuidado, porque senão só vai ter reunião e ninguém consegue fazer suas tarefas, principalmente as tarefas principais, que no caso é vender e bater meta. A diferença entre o gerente mediano e o gerente foda é a sua habilidade em conduzir a filosofia da empresa. A menos que seja imprescindível, não programe mais de uma reunião por semana. Bom, a não ser como acabamos de falar, né, que um membro da equipe sugira um item que não consta na pauta, e um item importante, né, você pode marcar uma reunião especialmente para esse assunto. Ou deixar para discuti-lo na reunião da próxima semana, que, na minha opinião, é o mais adequado. Não se perca fazendo muitas reuniões. Certifique-se que todos saibam da ata da reunião. No varejo é muito raro que todos os funcionários estejam na loja no mesmo tempo. Então você pode precisar organizar uma segunda reunião e aí repetir a pauta, o que não é adequado. Mas se não tiver outro jeito, dependendo, você pode gravar um resumo da reunião por vídeo. Ou ela pode ser filmada com o consentimento de todos. Mas o que é mais usual é você fazer a ata, para que os que não participaram saibam do que foi falado. Você tem que se certificar de que todos obtiveram as informações. E o mais importante, não conseguir reunir todos da equipe em uma reunião semanal não pode ser uma desculpa para você não fazê-la. E eu digo isso porque essa é a primeira objeção que o empresário faz. E aí, o último, torne a reunião leve. Uma reunião que seja esperada pelos seus vendedores. Talvez seja legal você fazer um café da manhã, um biscoitinho, refrigerante. Pode funcionar bem na sua loja. Mas você não pode deixar que a comida seja o principal da sua reunião. O legal também é você reservar um momento, um tempo, para você elogiar um grupo ou um vendedor específico. E aí você vai fazer com que a reunião comece bem ou termine de uma forma positiva. É um tema que muitas vezes a pessoa o empresário não leva tão a fundo, mas é muito importante, porque é muito ruim você ficar indo em reuniões que é só problema, desgraça. Tenta deixar a reunião leve na medida do possível também. Ponto de partida. Como já falei, existem muitas razões para marcar reuniões semanais, mas algumas vezes, por causa das escalas de horário ou outros problemas, não é possível ter reuniões tão frequentes como você deseja. Se este for o caso, vale muito a pena ter pequenas reuniões que durem aproximadamente de 5 a 10 minutos no máximo. E aí você pode fazer a cada manhã ou no começo de cada turno. Essas reuniões são chamadas de ponto de partida e na maioria das vezes não precisam ser tão formais nem tão planejadas quanto as reuniões semanais. Como exemplo, é como se fosse o tempo que o técnico de vôlei solicita durante uma partida para combinar tática ou estimular a concentração da equipe dele. Então você junta o grupo abordando o que precisa ser realizado naquele dia. E aí você pode falar de vendas, delegar algum tipo de trabalho, relembrar os vendedores sobre uma nova promoção, falar alguns números, sei lá. São tantas coisas que você pode falar nesse curto espaço de tempo. O importante, o ponto de partida não substitui as reuniões semanais. E só para deixar também claro, você não precisa... Você faz esse ponto de partida no horário da manhã e aí você faz novamente no horário da tarde. Diferente da reunião semanal que você tem que reunir todos, que é o mais adequado, o ponto de partida você não faz isso. Você fala com cada equipe de cada turno. E agora, reunião mensal de resultado, né? Vou falar o que é, qual a importância e como organizar. Bom, o que é uma reunião de resultado, né? O nome desse encontro já não deixa margem para muitas dúvidas, mas mesmo assim é sempre bom deixar
deixar os conceitos claros. Então, uma reunião mensal de resultados é o encontro mensal que você deve promover com a sua equipe para apresentar a evolução das metas, se bateu ou não, indicadores e outros assuntos importantes do mês que já passou. É um tipo de reunião que tem uma duração maior do que a reunião semanal. É em torno de 1 hora e meia. E trata-se de um momento de aprendizagem, de celebração, né? E também uma ocasião em que a equipe pode trocar ideias e apresentar questões nas quais estão tendo dificuldades. E também ouvir as ideias dos colegas. Daí podem surgir sugestões e relatos que ajudam o pessoal a superar as dificuldades e melhorar ainda mais o desempenho individual e coletivo, né? Além disso, a reunião mensal é uma ótima oportunidade para ajustar os pontos que não estiverem correndo como você planejou. Com os dados apurados em mãos, faturamento, indicadores, por exemplo, e também, às vezes, um relato de algum colaborador, é possível você verificar o que pode ser melhorado e traçar novas ações para você evoluir na eficiência da sua loja. E qual a importância desse tipo de reunião, né? Eu vou dar alguns motivos para vocês entenderem. O primeiro deles é mostrar a evolução. É importante você falar dos resultados mês a mês e ir reavaliando-os. Também é importante você comparar os números do mês versus os números do mesmo mês do ano passado. E aqui eu não estou me referindo somente a faturamento, mas também aos indicadores. Você tem que ver a evolução deles, né? Se você não ficar à vontade de falar do faturamento, não deixe de falar dos indicadores então, porque esse histórico é muito importante e essa reunião mensal tem esse objetivo primordial. Você não precisa também colocar os indicadores da loja, se não quiser. Você pode colocar os indicadores dos vendedores, o que eu sugiro também muito forte. Outro motivo importante é você vai conseguir engajar e motivar a sua equipe. Porque o alcance das metas pode ser um ponto de muita pressão e uma fonte de grande estresse para todos os vendedores. A reunião mensal de resultados pode ser uma oportunidade para aliviar essa pressão e comemorar as conquistas que todos esperam, né? A exposição do resultado positivo e também do reconhecimento do trabalho de algum membro da equipe vai motivá-los demais e vai mantê-los engajados também nos resultados de longo prazo. Se tiver que dar um feedback negativo, você pode fazer isso de uma forma construtiva e na maioria dos casos evite fazer isso na frente de todos. Outro motivo também é que você vai estar construindo um time, né? Porque a reunião mensal de resultados é uma grande oportunidade para estimular a colaboração entre os integrantes da sua equipe. Além de mostrar os resultados, esse é o momento em que cada profissional pode apresentar as dificuldades que vem tendo e os outros podem dar sugestões de como contornar o problema. É legal você estimular isso. Essa geração coletiva de insights e o espírito de ajuda que se cria é uma ótima forma para fortalecer os laços entre as pessoas que trabalham juntas. Em vez de competirem pelo resultado, elas podem se ajudar para que todos possam crescer juntos. Você tem que aproveitar o momento para aumentar o engajamento da sua equipe. E por último, como organizar uma reunião mensal? Então, primeiro você tem que preparar os dados. Você tem que fazer a coleta e a organização dos dados que serão tratados nessa reunião. Mesmo que você tenha um sistema, eu aconselho muito ter uma planilha no Excel. Que daí você já deixa esquematizado com gráficos, percentuais, e que você ou que outra pessoa pode colocar os dados nela. Também é importante ter esse esquema para você não ter que ficar fazendo toda a reunião mensal um tipo de apresentação. Elaborar a pauta também é algo importante. E a mesma coisa que eu falei sobre isso na reunião semanal, vale aqui também. Um dos maiores erros que levam ao desperdício de tempo nas reuniões é a falta de uma pauta clara e objetiva. E aquela regra que eu falei de evitar de discutir o item que esteja fora da pauta
também vale muito aqui na reunião mensal. Outro ponto é você se preocupar com a apresentação da sua reunião. Uma das melhores maneiras de acompanhar o resultado é você estabelecer quais são as métricas e os indicadores através dos quais será medido o progresso do seu negócio. E aí também o que você acha que é pertinente mostrar para a equipe, né? Uma forma que é muito fácil de visualização são os gráficos, né? Não precisa também ser uma apresentação estrondosa e que demora muito para fazer, mas tem que ser uma apresentação bonita, porque isso vai fazer a equipe ver em você o profissional que você é. E aí vai aumentar também a admiração que eles têm por você. E por último, algumas ideias de pauta para a sua reunião. Veja qual ideia se adequa mais ao seu estilo de reunião, né? E vamos falar então começar a falar de técnicas de vendas e atendimento ao cliente. São tópicos que trazem diversos benefícios quando você discute eles com a sua equipe. O legal é você dividir o processo de vendas em pequenas etapas e falar sobre apenas uma em cada reunião. Por exemplo, a abertura de vendas pode ser um tópico. Ou você pode funilar para aquela questão, né, do que fazer quando o cliente diz, estou só olhando. É bem legal você solicitar antecipadamente aos vendedores sugestões sobre o que pode ser falado. Também pode se falar de algum problema específico que eles podem estar enfrentando com os clientes. E aí pode ser discutido em grupo e juntos eles podem solucionar esse tipo de problema, né? Agora, você tem que se lembrar sempre disso. Quanto mais você falar sobre vendas, mais eles pensarão em vendas. Vendas é sempre um ótimo tópico para a reunião. Nunca é demais falar sobre isso. Então, na minha opinião, é uma pauta praticamente obrigatória. Às vezes você tem muitos assuntos para discutir em uma reunião semanal, por exemplo. E não dá para falar de vendas, né, nesse tipo de reunião. Então não custa nada você falar de vendas já no ponto de partida. Procure sempre falar desse assunto. Conhecimento de produto. Reuniões são ocasiões propícias para apresentar novos produtos ou estilos, né? Atualizar informações técnicas de certos itens, e etc. O legal é você transmitir essa informação para a equipe inteira, porque vai garantir que todos recebam a mesma informação. Não tem desculpa, eu não sabia. Passar um vídeo também é uma excelente maneira para dar mais dinâmica para a reunião. E também o legal é você trazer um convidado para falar sobre algum assunto específico de produto. Isso é muito bom. Bom, o que eu costumava muito fazer é pegar um determinado produto e falar para o vendedor me vender. Depois eu abria a discussão para que a equipe falasse os pontos positivos que ele falou do produto, né? E o que ele tem que melhorar. Com certeza vai ter alguém da equipe que não falava tal características ou não falava de tal benefício. Isso vai deixar a sua equipe muito mais forte. Propaganda e promoção. A equipe frequentemente são mal informados sobre a propaganda e as promoções que estão por vir, ou até mesmo as que já estejam acontecendo na sua loja. Isso é uma das coisas que eu mais vi acontecer nas empresas que eu trabalhei. Se a sua equipe não estiver totalmente treinada sobre esses detalhes, os vendedores podem transmitir uma imagem pouco profissional para os clientes. Como, por exemplo, não saber que o produto X foi promocionado, que acontece muito. Esclareça cada detalhe possível para que todas as perguntas dos clientes possam ser respondidas com segurança e que também a equipe saiba que a empresa está investindo para trazer mais clientes para a loja. Reconhecimento e a apresentação da equipe. Bom, reconhecer a realização e o esforço de um vendedor na frente de seus colegas é um excelente meio de recompensar alguém. Uma reunião de loja também é uma ótima oportunidade para agradecer a toda a equipe por um trabalho bem feito. E não pense que você está sendo fraco fazendo isso, viu? Quando novos funcionários também são contratados, o melhor momento para que eles
para eles começarem é no dia de uma reunião, porque isso vai facilitar assim o entrosamento deles e evita aquela tradicional pergunta: quem é esse cara? Né? Daí todo mundo já se conhece nesse dia. Gincanas e competições. Bom, competições, promoções, promoções internas, né? Gincanas, jogos, isso deve ser divulgado durante as reuniões para criar um entusiasmo extra, principalmente durante um período de menor movimento da sua loja. Os vencedores dessas gincanas ou desses jogos, né? Não sei como você chama, devem ser anunciados em uma reunião de loja, como também os prêmios distribuídos. Sempre que possível, torne a reunião importante e principalmente divertida. E se você não faz algo parecido com a sua equipe, repense, pois esses tipos de gincanas dão um gás a mais para eles. Mudança de alguma regra. Quando forem feitas, né, revisões ou inclusões de qualquer norma, procedimento na sua loja, anuncie e explique numa reunião, mas não gaste um tempo excessivo com esse tipo de informação, né? Porque muitas reuniões envolvem tempos demais na discussão de erros ocorridos e o que devem ser corrigidos também. Uma reunião com uma equipe não deve tomar o lugar do feedback ou da orientação individual diária que você tem que fazer. Corrija os erros a partir do momento que eles ocorrem. Não espere uma reunião para você corrigir o erro que ocorreu há dias atrás. E a última ideia, brainstorm, que é um termo em inglês que significa tempestade de ideias. Uma sessão de brainstorm pode ser de grande ajuda quando você realmente precisa da contribuição dos seus vendedores para tomar uma decisão ou solucionar um determinado problema, né? E você vai ficar surpreso com a criatividade que a sua equipe vai demonstrar quando você solicitar para elas. Existem algumas diretrizes para realizar uma sessão de brainstorm, né? Você tem que fazer perguntas para ajudá-los a solucionar o problema. Se possível, também você pode utilizar um quadro para anotar as ideias que a equipe vai falando. E também você tem que estimular a participação deles. Mas o mais importante, você tem que deixar a equipe viajar. Um brainstorm, a sessão de brainstorm, ela serve para colher ideias da sua equipe. E essas ideias não pode ter nenhum tipo de filtro ou de crítica. A pessoa tem que ficar muito à vontade para dar essas sugestões. Depois que eles passaram todas as ideias e você anotou no quadro, aí sim você pode até julgá-las. Você pode até ver se vale a pena ou não elas. Também você tem que colocar um tempo, senão o brainstorm pode durar o dia todo. Se a discussão ficar muito longa, faça uma votação para tomar uma decisão. Nem todos da equipe têm que concordar com o resultado, mas todos devem concordar e aceitar a decisão. Se você achar que não vai chegar a uma solução na hora ali, está um rolo, então encerre o brainstorm e diga para a equipe que você vai pensar nas sugestões que foram dadas e depois você vai dar o feedback para ela, o feedback da sua decisão para eles. E esse foi o vídeo de hoje com várias dicas sobre o tema reuniões. Espero ter te ajudado. Dúvidas é só deixar aqui nos comentários. Obrigado por ter assistido. Até o próximo vídeo e seja o empresário da sua vida.